Após assumir seu posto como herdeiro do reino da Ática, Teseu se deparou com uma situação ultrajante. Emissários do rei Minos de Creta chegam a Atenas com a missão de cobrar o tributo devido ao seu rei. Atenas havia sido subjugada por Creta após uma guerra entre as cidades, motivada pelo assassinato do filho de Minos, enquanto ele visitava o reino de Egeu. Como cláusula do Tratado de Paz, Atenas deveria enviar a Creta anualmente 14 jovens para servirem como tributo, sendo 7 homens e 7 mulheres. Ao chegarem em Creta, esses jovens eram levados ao famoso labirinto de Minos, onde seriam entregues como sacrifício ao terrível Minotauro, que era uma criatura metade homem, metade touro. A população de Atenas já não aguentava mais ver seus filhos serem entregues como cordeiros de sacrifício, mas eles nada podiam fazer. Contudo, ao tomar conhecimento da situação, Teseu decide que dará um fim nisso. Ele se voluntaria para ser um dos jovens entregues a Creta e diz que o templo da humilhação acabou e que partiria com os demais jovens e com todos eles retornaria, após exterminar a besta que se alimentava do sangue dos filhos de Atenas. O rei Egeu tentou convencê-lo a abandonar tal ideia, mas não obteve sucesso. E vendo que o filho estava irredutível, e antes de partir ele lhe abençoou, e disse que, como tradição, o navio que leva os jovens usa velas negras como sinal de luto às vidas que serão sacrificadas. Mas o rei pediu para Teseu que, caso ele retornasse em segurança, ele deveria hastear velas brancas, e assim, ao ver seu barco no horizonte, o coração do rei seria imediatamente apaziguado. Aflito, Egeu assistiu seu filho embarcar no navio que o levaria rumo a um destino incerto. Ao chegar na ilha de Creta, os 14 jovens foram levados ao palácio de Minos, onde seriam apresentados ao rei. Enquanto o rei Minos examinava os jovens entregues como tributo, na sala do trono também estava a bela princesa Ariadne, que ao pôr os olhos no jovem formoso Teseu, se apaixonou imediatamente. Durante a noite, escondida, Ariadne visitou a cela onde se encontrava o objeto de sua paixão. Teseu aguardava até o momento em que seria levado ao labirinto. Ela disse a Teseu que Eros fulminou seu coração no instante que ela ouviu, e que não deixaria que ele fosse morto pela infame criatura. Ela entregou a Teseu uma espada e um novelo de lã. Ele sentia que com aquela espada ele colocaria um fim na existência da criatura sinistra que ceifava a vida de seus compatriotas. Mas ele não entendia para que serviria o novelo de lã. Mas Ariadne lhe explicou que com a espada ele exterminaria o monstro e com o novelo de lã ele encontraria a saída do labirinto. No dia seguinte, Ariadne e Teseu se despediram, e enquanto o herói partia em busca de seu destino, ela segurava a ponta do fio do novelo de lã. Juntamente com os demais jovens, Teseu adentrou o labirinto, e conforme ele ia andando, um rastro de lã era deixado para trás. O labirinto era escuro e assustador. A tensão era absoluta. Por vezes era possível ouvir o bufar da criatura que estava à espreita. Manchas de sangue tingiam o chão e as paredes do labirinto. Mas Teseu não tinha medo e estava confiante de que não seria seu sangue que iria colorir o chão de vermelho. O Minotauro surgiu e, por meio de um ataque surpresa, ele tentou ceifar a vida do herói. Contudo, a agilidade de Teseu lhe permitiu que ele esquivasse do golpe, que seria fatal. E o contra-ataque do herói seria devastador. Com apenas um golpe certeiro, Teseu livraria o mundo daquela nefasta criatura. O herói conseguiu salvar a vida da maioria de seus companheiros de jornada, e seguindo o rastro do barbante, ele acharia a saída do labirinto. Ariadne recebeu Teseu com os olhos cheios de lágrimas, e o casal se beijou apaixonadamente. Juntos, eles partiram rumo ao porto, onde o navio para fugirem de Creta os aguardava. Durante a viagem, o amor do casal parecia só crescer. Mas durante a noite,
Teseu receberia a visita inesperada do deus Dionísio, que exigiu que o romance entre o casal tivesse um fim, já que Ariadne estava destinada ao deus do vinho. Por ser temente aos deuses, Teseu desembarcou com Ariadne na ilha de Naxos. E lá, ele a abandonou. A pobre princesa desesperada viu seu amado partir, mas ela não ficaria desamparada, pois ela estava destinada ao deus do êxtase. Desolado, o jovem rumava para Atenas. Devido à tristeza gerada pela separação, Teseu esqueceu-se de hastear as velas brancas, como seu pai havia pedido. O rei Egeu, que aguardava ansiosamente o retorno de seu amado filho, ao ver o barco retornar com as velas negras, sentiu um aperto profundo no coração. Egeu saltou do alto dos rochedos em direção às águas, e uma grande tristeza tomou conta do reino da Ática. O mar, que serviu como túmulo para o rei, passaria a ser chamado de Mar Egeu. O que deveria ser um retorno triunfante para Teseu tornou-se um evento melancólico. Mas agora, toda a Ática louvava Teseu, o jovem que matou o terrível Minotauro, e agora reinaria sobre Atenas. Teseu se tornaria um dos mais famosos heróis da mitologia grega e teria um longo reinado repleto de aventuras e desventuras, que faria com que seus feitos fossem registrados nas estrelas.